Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é dia da leitura de Atos, capítulo 15. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Então, os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás,
e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então, Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grande que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Alguém já disse que as heresias que combatem o Evangelho desde o princípio foram e são muito importantes para que a igreja firmasse os fundamentos da verdade. Se não houvessem se levantado homens para tentar introduzir o erro na igreja, não teríamos tido registro esclarecedor a respeito das bases de nossa fé. Pois bem, este capítulo relata que alguns irmãos chegam de Jerusalém em Antioquia, onde estava Paulo e Barnabé há muitos anos, ensinando aos convertidos não-judeus. Estes homens começaram a ensinar que era necessário circuncidar para serem salvos, conforme diz na lei de Moisés. Paulo e Barnabé obviamente perceberam que este ensino estava equivocado. E aquela igreja os enviaram junto com outros irmãos a Jerusalém para discutir este tema com os apóstolos e presbíteros da igreja. E acontece o que chamamos de primeiro concílio da igreja, uma reunião dos líderes para decidir sobre os fundamentos da fé. Isso me parece maravilhoso. Imagine,
Paulo e Barnabé voltando após muitos anos, provavelmente décadas, a Jerusalém e reencontrando os apóstolos que ainda estavam vivos. Sensacional. É sensacional e importante, porque eles vão discutir sobre o fundamento da nossa fé. O que estava por trás daquele debate? Precisamos fazer algo para sermos salvos? Esta era a pergunta que aqueles irmãos precisavam responder. Precisamos cumprir algum rito? Precisamos cumprir alguma lei? Precisamos circuncidar? Precisamos guardar o sábado? Precisamos fazer algo para prover ou garantir a nossa salvação? Como você responderia a estas perguntas? A nossa resposta precisa ser a resposta dos pais da igreja. Eles firmaram um conceito e um fundamento. E o fundamento foi: somos salvos exclusivamente pelo favor já realizado por Jesus. Aqueles que creem neste favor, o qual chamamos de graça, são salvos. Vejamos o que Pedro disse. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Esta foi a afirmação de Pedro. Somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. É Jesus que provê a nossa salvação. Você crer que Jesus salvou você na cruz? Você crer que o favor dele é suficiente? Você crer que as ações dele e não as suas produzem salvação? Se você crer, você está salvo. Este é o teor da carta que é enviada aos irmãos de Antioquia, com o resultado daquele concílio: salvação pela graça. Tiago diz que os salvos devem se abster de comer alimentos sacrificados, da imoralidade sexual e de comer animais e sangue estrangulados. Quando isso é escrito na carta, é dito o seguinte: farão muito bem se evitarem estas coisas. Perceba que não é um mandamento, mas um conselho. Depois vamos entender melhor por que este conselho é importante para os irmãos daquela época. O próprio Paulo escreve muito sobre estes conselhos em suas cartas. Mas o importante aqui é: somos salvos por meio da fé na obra redentora de Cristo e não por nossas ações. Essa é a base e o fundamento da fé cristã: salvação pela graça. Você crê que a obra redentora de Jesus é suficiente e não as suas próprias ações? Você crê que a obra redentora de Jesus é suficiente para produzir salvação? Então, seja muito bem-vindo à eternidade. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.